Boa noite, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Está no ar, ao vivaço, mais uma edição do Esporte Mais para falar do cenário esportivo regional, para falar do São Bernardo que fez mais um jogo treino se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí, eu chego para o Marcos Antônio Gonçalves Júnior. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Léo. E peço o seguinte, cara, tenta arrumar alguém aí que tem um conhecimento do São Bernardo para falar do time, do Sub-20, do profissional, de tudo que acontece no Bernô. Cara, só me vem uma pessoa na cabeça. Tá, não fala o nome não, Tá eu quero ver se você é bom, Marcos. Tá bom, beleza. Mais um desafio. O de ontem foi excepcional. Ah, Léo, eu sou bom. Que modéstia. Mas ontem foi sensacional, Marcos. Muito bom mesmo, muito cara. Muito obrigado. Parabéns ao trabalho da produção do Esporte Mais. Elogio vindo da sua pessoa. A Aline que esteve ontem conosco, ela é uma cadeirante, né? Só para explicar para o assinante que nos acompanha ao vivo, mas que não assistiu ao Esporte Mais ontem. A Aline, ela é uma corredora de maratona, uma cadeirante corredora de maratona, foi terceira colocada no Japão recentemente, faz um tempo abaixo de 2 horas. Um andante, como eles dizem, né? O maratonista que corre mesmo, faz acima de 2 horas. O cara mais rápido do mundo faz acima de 2 horas, 2 horas bate. E a Aline faz abaixo de 2 horas com o advento da cadeira, mas com muita força, encarando subidas, aclives, declives, enfim. Foi sensacional a entrevista com ela, repetiu muito bem, não poderia ser diferente, é uma grande campeã. E tomara que nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro do próximo ano ela possa brilhar e subir no pódio também. Mas Marcos, corre atrás aí enquanto... Já tô ligando aqui. Isso aí. Enquanto, eu vou dizer o nosso WhatsApp, 972335094. E por meio do nosso canal de comunicação, que é o nosso WhatsApp, você tem a possibilidade de faturar, olha, 2 convites para almoçar no La Gábia. E La Gábia é bom demais, hein? Guina Moreira que o diga, o cara tá todo dia lá com a Dona Eli, com o seu Aloísio, come muito lá, o Guina Moreira. E o cara faz aqueles pratos gigantescos. O seu Luiz ainda chega pra ele e fala assim, Guina, pode repetir, cara, não tem problema não. O cara faz aquele prato gigantesco e repete ainda. Pois é, e leva a marmita pra casa, porque o seu Luiz é gente boa, e dá uma marmitinha pro Guina levar lá pra Flavinha comer também. Beijo, Flavinha, grávida do ano. Seguinte, 2 endereços, o La Gábia, número 96, da Dr. Baeta Neves e também no número 688, da Armando Ítalo 7. Mandou o seu nome, interagiu conosco, concorre aos 2 convites para almoçar no La Gábia. E tem mais, não tem, Marcos? Tem mais. Olha, tem muita coisa, hein, Léo? Olha, se eu te falar... A dica, ó. Camisa, né? Camisa. Tem uma camisa, 2 camisas muito legais, viu? Camisas lindíssimas. Do Água, né? Água Santa. Isso. 2 camisas do Água Santa. Olha aí, hein? Olha, Léo. Olha, minha filha número 3 tem uma, é muito linda, viu? O presidente vale a esteve pena. conosco aqui segunda-feira passada, falando da situação da equipe, essa semana é importante, né? Não se sabe ainda se teremos a definição da Federação Paulista, se o Água Santa vai poder construir as arquibancadas modulares no Inamar, mas o presidente nos falou que tem um plano B, pode jogar de repente em alguma cidade da região, vai correr atrás disso, caso venha uma negativa da Federação Paulista, isso na última segunda-feira. Vamos aguardar, de repente amanhã tem novidades em relação ao Água Santa também. Bom, são 2 camisas do Água e também 2 convites para almoçar no La Gábia, 2 pares de convites para almoçar no La Gábia. Beleza? Eu queria parabenizar Marcos Antônio Gonçalves Júnior e toda a produção do Esporte Mais, porque olha quem está conosco, Guina Moreira! Guina! Papai do ano! Tudo bem, Guiná? Tudo bom, graças Beleza? a Deus. Tudo firme. Bebezinho. Vem aí. Menino ou menina? É medido ou medida? Que vier por Deus, né? Vai ser, isso aí. É isso, vai ainda não se bem sabe, recebido né? aí. Ainda não se sabe. Não, ainda nada. É isso aí. Beijo a Flavinha. Sempre na audiência, né, Flavinha? Guiná, vamos embora. Falar do São Bernardo, que hoje fez mais um jogo treino, um jogo treino mesmo, né? Contra a equipe da Vila Vivaldi. O Nacional da Vila Vivaldi, é um preparação para clube amador, né? Para a Copa São Paulo, né? Jogadores lá em um misto de idade, mas o Nando
vem trabalhando numa vertente a qual nós temos 2 jogadores para cada posição e com uma mescla sub-17, com sub-19, sub-20, as idades mais, podemos rebaixar as idades, 20, 19 anos, 17, tem jogadores até 16 anos, né? Uhum. Então tá essa implantação do projeto do São Bernardo Futebol Clube, que até hoje o diretor de base, que é o Thiago Ferreira, que ele vem realizando as mudanças assim que ele assumiu após a Taça São Paulo nesse ano. Ele começou a fazer algumas mudanças, algumas inovações. Uma delas também, que eu acho extraordinário, é que os técnicos interagem com os próprios de cada categoria, né? Um auxilia o outro. Então o Nando hoje está tendo muito auxílio do Paraná, auxílio do Souza. Não tem aquele também. Auxiliar, são todos ali auxiliares, né? Cada jogo às vezes está o Souza, outro jogo está o Paraná hoje, o Paraná que esteve lá auxiliando. Então eu acho que vem fazendo um trabalho forte. A interação é importante, né, Guina? Porque o Nando esteve conosco na semana passada e o que a gente questionou foi na base do São Bernardo, nesta equipe sub-20 e na equipe profissional, são quantos os atletas que são formados de fato nas categorias de base, nas canteiras do Bernô, né? E ele deu uma porcentagem alta, né? Uma porcentagem que beira os 50%. Até mais. Não lembro, acho que mais disso, né? Até mais. Ou seja, o trabalho vem sendo feito e vem oferecendo resultado, porque você investe, você tem categorias de base, São Bernardo tem praticamente todas as categorias de base disputando as mais diversas competições, principalmente organizadas pela Federação Paulista de Futebol. E à medida que você tem categorias de base forte, você investe nas categorias de base, você tem que ter um retorno. Sim, e é o que vem acontecendo com o São Bernardo. E tudo com pés no chão. O próprio presidente Luiz Fernando Teixeira Ferreira, ele quando assumiu o São Bernardo, ele projetou, né? Ele projetou, estruturou, ele sempre falava na estrutura. Então ele deu essa estrutura. O projeto de base também está em cima. Tem um projeto social, o Tigrinho, de repente tem jogadores que saem de lá. O Tigrinho é a base da base. É a base da base. E muito mais um projeto social do que a base. Mas se a gente vai lá atrás, nos anos 80, para cá, de repente, nós tivemos situações, por exemplo, o Denilson, com 13 anos, jogar na seleçãozinha de São Bernardo. Ele saiu de Diadema e veio para a seleçãozinha de São Bernardo junto com o Benê. Então, tem outros jogadores que passaram por São Bernardo, que teve o começo, e chegou numa seleção brasileira, em clube grande, André Dias e tantos outros. Silva de São Bernardo, né? Então, teve muitos que saíram. Então, hoje não, a gente tem esse projeto social municia também a categoria de base, como também tem as peneiras que acontecem constantemente. E essa tendência é o São Bernardo há anos trabalhando e aí começar a colher os frutos, né? Guina Moreira sabe tudo do Bernô. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente tem uma notícia que não é tão legal pra gente, porque a gente gostava muito dessa pessoa, que eu vou dizer o nome no próximo bloco, que está deixando o São Bernardo depois de 8 anos, um grandíssimo profissional que está buscando um novo desafio na carreira. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E mais um papo falando do time profissional do São Bernardo se preparando para a Série A1 do Campeonato Paulista. Até já. Estamos de volta com o Esporte Mais. E o negócio é o seguinte, a gente vai falar de seleção rapidamente daqui a pouquinho e antes a gente fala um pouco mais do São Bernardo. Eu queria mandar um abração para o David Marques, fisiologista, preparador físico do São Bernardo, que infelizmente está deixando a região, assumindo novos desafios, vai para São José do Rio Preto. O grande David, depois de 8 anos, com grandes conquistas, né? Viveu fases excepcionais, praticamente todas as fases no São Bernardo, não viveu o início ali, mas viveu boa parte da vida do São Bernardo. Professor David, boa sorte nesta nova empreitada, que tudo dê certo. Guina conheceu bastante, chovendo molhado dizer o quanto o David é querido, né? Sem dúvida, né? Preparador físico, fisiologista, é um profissional altamente qualificado, teve uma grande experiência no São Bernardo Futebol Clube
e de repente pensa em novos desafios. Né? Isso faz parte da profissão e tantos outros que passaram, como o Dr. Rui de Oliveira, o próprio Wilson Júnior, que estava e tem uma porta aberta pelo trabalho que ele fez. No momento, eu acho que o Wilson Júnior mesmo também indo lá para o Rio Preto vai se amadurecer, aflorar mais ainda como técnico, né? E pode ter um retorno futuramente. Então são bons profissionais que deixa assim um legado de muita amizade. Né? Boa sorte ao Wilson, gente boa por demais. E quando ele esteve conosco aqui esteve em 3 oportunidades. Oportunidade que o São Bernardo estava mal, ele estava chegando, aliás. A oportunidade que o São Bernardo foi muito bem na Copa Paulista, chegando na segunda fase e com um trabalho excepcional do Wilson, e naquele momento invicto. E depois, quando o São Bernardo foi bem na segunda fase, o Wilson deu a cara a tapa aqui. Grande profissional, grande pessoa. Toda a sorte do mundo para o Wilson Júnior, toda a sorte do mundo para o professor David, nosso camarada também. Valeu, vivemos com o São Bernardo grandes momentos mesmo. Guiná, em relação ao time profissional, ainda não se comenta os nomes das contratações, de qualquer maneira o elenco vai se formando nos bastidores. O que sempre foi falado na questão até de postura e ética, há um andamento de campeonato brasileiro. Então, tem nomes, às vezes, que há 4 meses atrás, às vezes está fechado, apalavrado, ou às vezes mediante até contrato com os empresários, mas não é anunciado devido a isso, né? É uma questão até de postura e ética. Mas o presidente Luiz Fernando, ele deu uma entrevista recentemente e ele fala que 80% do elenco fechado e coloca, assina embaixo, que tem muitos jogadores da base que sobe profissional para esse campeonato. Para valer investimento, Não vai ser um ano fácil, sem dúvida nenhuma, um ano muito difícil. Como também. 6 equipes vão cair no Campeonato Paulista, já começa com uma pressão nas costas. Ele é categórico em falar que o São Bernardo vem para disputar para não cair entre os 6. Não se fala em Série D. E aí sim, ele fala também que se o São Bernardo sair dessa situação no decorrer do campeonato, aí se briga por uma Série D do Brasileiro. Mas na minha opinião o presidente diz isso também para tirar esse peso inicial de cima do Roberto Fonseca, de repente. Não, tem que conseguir a Série D, estamos montando um time para conseguir a Série D. Eu acho que o São Bernardo, por tudo que faz, pela estrutura que tem, pela administração que tem, é sempre candidato a conseguir uma vaguinha na Série D. O grupo é forte, mais uma vez. De qualquer maneira, a gente aposta no Bernô. E se for diferente deste ano, no começo do ano o São Bernardo deu um azar danado. Contundiu o elenco, tô brincando, eu ia falar o elenco inteiro aqui, né? Mas boa parte do elenco machucou na pré-temporada. Deu um azar danado o Edson Boaro, né? E aí depois o time no finalzinho com o Roberto Fonseca conseguiu engrenar no momento certo para não cair, né, Guilherme? Exatamente. E assim, foi apalavrado com o Roberto Fonseca, ele retorna, ele faz o projeto junto com o presidente, o diretor Edgar Montemor, né? E esperamos, e a gente sente que é um técnico de bastante experiência, tem tato com os jogadores, a forma que ele trabalhou, realmente ele conseguiu resgatar e conseguir se safar. E agora ele começa com tranquilidade, ele vem para uma pré-temporada, né? Provavelmente ele está junto à diretoria montando este elenco, né? Então a gente acredita assim que vem um São Bernardo forte. Guiná, em relação à seleção brasileira, o que você achou do jogo de ontem? Então, eu vou resumir assim, um pouco do passado de seleção brasileira. Eu acho que seleção brasileira é o momento. Então, é o momento de convocar aquela pessoa que está num bom momento. Então, naquela época, Paulo Henrique e Neymar, era para ser convocado e ir para uma Copa do Mundo. Ou como situações como Neto, entre outros, que tinham situações de ser convocado e não. Então, por exemplo, esse jogador Costa, habilidoso, foi e incendeia. E o Neymar apagado. Então, quer dizer, a gente não pode ser refém ao Neymar se ele, às vezes, não está numa situação, numa noite inspirada. Então, é importante que comece a aparecer jogadores para assumir essa questão de seleção, porque eu acredito que tempos atrás estavam pensando muito em Neymar, o foco sempre muito no Neymar. O problema é o seguinte, o foco é no Neymar e a marcação para cima do Neymar é diferenciada, né?
E aí o Douglas Costa resolveu aparecer e apareceu muito bem com assistências, com gols. O Renato Augusto também então, aí foi importante. O Renato flutua, de repente aparece nos buracos, aquele jogador que às vezes trabalha a bola. Não só pelo gol, pela postura dele em campo. Tá fazendo um baita campeonato brasileiro. Mas é um negócio que fez o campeonato brasileiro. Opa, peraí, vamos convocar, porque esse tá numa condição. Veio, trabalhou e se tornou titular. Né? Então a vontade ela é muito importante na seleção brasileira. Né? Ô Marcos, tá dormindo ou tá aí? Oi, boa noite, boa Léo. noite. O que é? O que? Hã? Que você, rapidamente, o que você achou da seleção brasileira? Você tem 30 segundos. Léo, não me convenceu. Obrigado, Marcos. Obrigado pela participação no Esporte Mais. Guina Moreira. Muito obrigado. Valeu mais demais, uma vez pela sua oportunidade, viu, Léo? Pela presença aqui. Continue nos informando, nos abastecendo dos bastidores do Bernon. Valeu? Sem dúvida. Obrigado e eu tenho uma boa noite a todos aí. Valeu, Guina. Esporte Mais volta nesta quinta-feira a partir das 8h15 da noite. Tchau!